Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos lá começar o nosso terceiro bimestre. E o conteúdo do nosso terceiro bimestre, funções, certo? Nós vamos ver todos os tipos de funções. Função do primeiro e do segundo grau, trigonométrica, exponencial e logaritma. Essa semana nós vamos começar com função do primeiro grau. Vamos fazer uma revisão, certo? A função do primeiro grau, vocês lembram que ela é uma reta. E a forma geral dela é y igual a x mais b, onde a é o nosso coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, certo? Então, uma função do primeiro grau, ela é uma reta e ela é do tipo y igual a kx, aonde o k é a nossa constante de proporcionalidade da função. Bom, vamos analisar essa função, o crescimento e o decrescimento. Quando esse valor de A é positivo, a minha função é crescente. Olha aqui, ó, temos um exemplo de função crescente. Quando o meu A for negativo, a minha função é decrescente. Outra coisa que a gente precisa recapitular é o zero da função ou raiz, são sinônimos. Para eu determinar o zero ou a raiz da função, basta igualar a função a zero. Então, aqui tem um exemplo, olha. Dada a função f de r em r, definida por 2x mais 8, calcule o zero da função. Para eu calcular o zero da função, eu igualo a zero. Então, eu faço 2x mais 8 igual a zero. Esse 8 passa para o outro lado negativo, então fica 2x igual a menos 8. O 2 passa dividindo, aí fica x igual a menos 8 dividido por 2, que vai dar menos 4. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Exemplo número 1. Classifique as funções a seguir como crescente ou decrescente. Eu já coloquei aqui o raciocínio. O que a gente vai ter que saber? O coeficiente A, certo? Então, para eu saber se a minha função é crescente ou decrescente, eu tenho que determinar se o coeficiente de A é positivo ou negativo. Então, olha aqui, na primeira função, 7x mais 5. Qual que é o meu coeficiente? É o 7. Então, se ele é positivo, se A é maior que zero, a minha função é crescente, certo? Segunda função, f de x igual menos 5 terços de x mais 9. Quem é meu coeficiente A nesse caso? Menos 5 terços. Então, meu A vai ser menor que zero. Então, minha função é decrescente. Segundo exercício. Dada uma função y igual a menos 2x mais 10, encontre os pontos de interseção nos eixos x e y. Então, primeiro, eu tenho que saber que pontos são esses. Lembra do coeficiente b, que é o ponto que o meu gráfico corta o eixo y? Então, é esse raciocínio que eu vou usar. Primeiro, eu sei que o b é o ponto que ele corta o eixo y. Quem que é o b nessa função aqui, olha? Nessa função, o meu b é o 10, o coeficiente independente. Então, se b é igual a 10, a minha função vai cortar o eixo y no 10, certo? Então, y vai ser igual a 10. Então, quando x for 0, o y é 10. Eu tenho meu primeiro ponto. Meu primeiro ponto vai ser 0, 10. Quando o x for 0, meu y é 10. Bom, o segundo ponto, eu quero saber o ponto onde ele corta o eixo x, certo? Se ele corta o eixo x, eu sei que o y é 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função e no lugar do y, eu vou substituir por 0. Então, aqui eu copiei minha função, no lugar do y eu vou colocar 0, igual a menos 2x mais 10.
Esse 2x vai passar para o primeiro lado positivo. O 2 vai passar dividindo, então, meu x é igual a 5, certo? Então, eu tenho esse ponto, quando o x for 5, meu y é 0. Sendo assim, agora, eu tenho o ponto de intersecção. Vamos fazer meu gráfico? Vamos fazer meu gráfico. Eixo x e eixo y. Quando o x for 0, o meu y é 10. Tá aqui. E quando o y for 0, o x é 5. Tudo bem? Eu tenho esse gráfico. Note que a minha função é decrescente. Faz sentido minha função ser decrescente? Claro que faz. Olha lá, o meu coeficiente A não é negativo? Minha função é decrescente. Então, tá aqui o ponto de intersecção. Quem que é o ponto de intersecção? Resposta. A minha intersecção vai ser o ponto 0 e 10 e o ponto 5 e 0. Então, pessoal, o que é ponto de intersecção? É o ponto onde, primeiro, o x é 0, tá aqui, e o segundo ponto é o ponto onde o y for 0. Tudo bem? Intersecção. Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo 3. O valor a ser pago por uma pessoa para abastecer teu automóvel varia proporcionalmente em função da quantidade de litros do combustível utilizado. Tal função trata-se de uma relação de proporcionalidade direta. A partir das informações apresentadas no gráfico, determine o valor da constante K. Bom, raciocínio. Lembra da nossa fórmula? Vamos usar, ó. Para a função do primeiro grau, cuja relação é diretamente proporcional, temos essa fórmula, y é igual a kx. Aí, no caso, eu posso escolher qualquer ponto para determinar o k e colocar nessa fórmula. Vou pôr a fórmula aqui, ó, y é igual a kx. Que ponto que eu quero? Ah, vamos supor que eu quero esse aqui, olha. Eu quero esse ponto. Se eu quero esse ponto aqui, onde o x é 3 e o y é 7,5. Então, vou pôr no lugar do x 3, y 7,5. 7,5 é igual a k vezes 3. O 3 passa dividindo. 7,50 dividido por 3, K é igual a 2,50. Essa é a minha constante de proporcionalidade, certo? Vocês poderiam fazer com qualquer ponto da minha função, não tem problema. Vocês poderiam usar esse ponto 1, o ponto 2, esse ponto 3, ponto 4, ponto 5, certo? Basta ligar o ponto no y correspondente e determinar o K. Quarto exercício. O preço P a ser cobrado por uma corrida de táxi é composto pela quantia fixa, bandeirada, igual para todas as corridas, mais uma parcela variável, que é diretamente proporcional ao número de quilômetros rodados. Ele deu que P é igual a mais BX. Falou que B é o custo de cada quilômetro rodado. Guarda essa informação. Em certa cidade, temos que P é igual a 9 mais 0,7 vezes X. Deu essa fórmula. Em que P é dado em reais e X em quilômetros. Letra A. Qual será o preço a ser cobrado numa corrida de 32 quilômetros? Ele quer saber o preço. Primeira coisa, vamos organizar os dados do nosso exercício? Ele falou aqui no exercício que o P é o preço da corrida. Ele falou que o B é o custo de cada quilômetro rodado. Falou que o X é o quilômetro, tá bom? E se eu quero saber o preço, o que eu quero saber então? O P, essa é a minha incógnita. E ele falou
no exercício, qual é o preço a ser cobrado numa corrida de 32 quilômetros. O que é quilômetros rodado? Não é o X? Olha, X não é a quantidade de quilômetro rodado. Qual que é a quantidade de quilômetro rodado? 32. Então, vamos fazer essa substituição. Vou copiar minha fórmula aqui, ó. P é igual a 9 mais 0,7x. Tudo bem? Lembrando que eu vou ter que substituir o x. Então, vamos aqui. P vai ser 9 mais 0,7 vezes o x, que é 32. Então, P vai ser 9 mais 0,7 vezes 32, 22,40. Então, a hora que eu faço essa soma, 9 mais 22,40 vai dar 31,40, certo? Então, o meu preço, que ele pediu qual que é o preço da corrida, será R$31,40. Essa é a nossa resposta. Letra B. Se eu paguei R$41,90, olha, ele pagou R$41,90. O que é isso mesmo? É o preço, certo? Então, vamos substituir preço por R$41,90. Se eu paguei R$41,90 pela corrida da minha casa até meu trabalho, qual foi a distância percorrida? O que é a distância percorrida mesmo? Ele falou que X é o quilômetro, certo? Então, eu vou falar que X é o quilômetro, que é a minha distância percorrida, que é a minha incógnita. Vamos colocar a fórmula de novo. P é igual a 9 mais 0,7 vezes X. Só que dessa vez eu quero saber X. E no lugar do P, que é o preço, é R$41,90. Então, ó, R$41,90 vai ser 9 mais 0,7 vezes X. Esse 9 passa para lá negativo. Então, R$41,90 menos 9 é igual a 0,7x. Vamos fazer essa conta? R$41,90 menos 9 vai dar R$32,90, é igual a 0,7x. Esse 0,7 vai passar dividindo. R$32,90 dividido por 0,7 é igual a x. Daqui a gente sabe que, fazendo a divisão, x vai ser igual a 47. Bom, x não é a distância percorrida, então qual que vai ser a minha resposta? Distância vai ser de 47 quilômetros. E o nosso último item desse exemplo, ele vai pedir esboce o gráfico em função de x, tá bom? Então, para eu esboçar o gráfico, eu preciso de 2 pontos no meu eixo, no meu plano cartesiano. Eu coloquei aqui a minha função, que era 0,7 mais 9. Lembra que o B é o ponto que o gráfico corta o eixo y? Qual que é o meu coeficiente B aqui? Meu coeficiente B é o 9. Portanto, daqui eu tenho esse ponto assim, ó. Quando o x for 0, ele vai cortar o y no 9. Primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou fazer, que é o ponto onde agora o y é 0. Então, eu vou copiar e vou fazer 0,7x mais 9. Vou pôr 0 aqui no lugar do y. Vai ficar 0,7x mais 9. O 0,7 passa para o primeiro lado negativo. Como ele tá negativo, vamos multiplicar todo mundo por menos 1 para trocar o sinal. Então, vai ficar 0,7 positivo é igual a menos 9 negativo. Então, x vai ser menos 9 dividido por 0,7. Fazendo essa divisão, vai dar menos 12,85. Então, que ponto eu tenho aqui? Eu tenho quando o x for menos 12,85, o meu y é 0. Só para vocês imaginarem, para ficar mais fácil, olha o que a gente fez. XY, certo? Eu peguei meu primeiro ponto e meu segundo ponto.
O meu primeiro ponto, que é esse 0,9, ó, o x é 0 e aqui é 9. O segundo ponto eu inverti, ó, eu coloquei o 0 no y e aqui deu menos 12,85, certo? Vou até fazer esse zero colorido para vocês entenderem, olha. 0, o primeiro ponto, o x é 0. No segundo ponto, o y é 0. Agora, eu consigo fazer meu gráfico. Olha só, notem, o meu coeficiente A, ele é positivo. Então, meu gráfico vai ser crescente, certo? Aqui eu vou pôr o número 9 lá no y, lá em cima. E aqui eu vou pôr menos 12,85, certo? Tenho esses dois pontos. E aí, vamos ligar esses dois pontos. Eu tenho aqui o meu gráfico. Quem que é no eixo Y? Quem que eu vou colocar no eixo Y? O preço, certo? E no meu eixo X, é X mesmo que a distância em quilômetro. Então, eu tenho esse gráfico da função. Tudo bem, pessoal? E a gente termina por aqui a revisão de função do primeiro grau. Agora, vocês conseguem fazer todos os exercícios que tem no roteiro dessa semana, tá bom? Dúvida, nós temos o nosso plantão no Skype. Me procurem se vocês precisarem. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.